Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria nos reunimos para a ceia do Senhor neste 15º domingo do tempo comum e celebração na intenção de todos nossos dizimistas. Rezemos também pelas seguintes intenções: falecidos: Cláudia Saad Mitne, Aparecido Alves, Tomé Lotito, Oswaldo Filomena Lotito, Francisca Prado Piloto, José Arantes Galvão, Josefa Castro Galvão, Roberto Donizete de Castro Galvão, Pedro Rodrigues do Carmo, Aparecida de Fátima do Carmo, Jaime de Souza Brito, Maria Luísa Ribeiro, Maria do Carmo Ribeiro, José Ribeiro, Alcira Nancy Cardoso, Ângela Nancy Fernandes, Antônio Fernandes Fernandes e Nelson Gomes Brito. Pela saúde de Maria de Lourdes Denipote do Carmo, Djalma Ribeiro, João Aparecido da Silva, Aldacir Ferreira Lima, Sérgio Ueda, Kleber Aparecido Alves, Simone Alves. E ação de graças pelos 90 anos de Ana Carmen Brito. E ação Miguel Arcanjo. Com alegria, iniciemos nossa celebração cantando o canto 335 do livrinho. Tu anseias, eu pensei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor do Cristo. Neste domingo recordamos o envio dos discípulos por Cristo para anunciar o reino. Esse envio hoje se renova em nós que fomos convocados pelo mesmo Cristo, mediante a sua igreja, para dar testemunho do seu reino. Que esta Eucaristia nos ajude a reavivar em nós a vocação que um dia recebemos no batismo para assumirmos a missão de anunciar o reino nesta grande cidade e em todas as situações de nossa vida. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama a servi-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade de
pecadores humilhados. Número 138 do livrinho. Glória a Deus dos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz do celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao nosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, o unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso amor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Desde os santos patriarcas e profetas até Jesus Cristo, a missão exige despojamento e determinação. Escutemos o apelo de Deus por meio das leituras de hoje. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar
Mas em Betel não deverás assistir e profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do rei. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, Vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou a si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra.
Nele também nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que nos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança a qual nos chamou por herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, a liturgia de hoje é uma liturgia vocacional, um chamado de Deus, um chamado, um envio, o envolvimento de Jesus, o chamado que Ele faz para que aqueles que Ele escolheu se tornem, portanto, mensageiros da Sua palavra, dos valores do Reino de Deus. Então, justamente entra a questão do profetismo, né? O profeta, aquele que é enviado por Deus para anunciar as coisas de Deus, né? Nenhum profeta, mensageiro, vai dizer aquilo que quer ou aquilo que lhe convém, mas deve dizer aquilo que deve ser dito, né? E, portanto, a missão do profeta é sempre angustiosa, digamos assim, né? Porque, às vezes, o próprio Jeremias, em certo momento, reclamou: por que eu tenho que dizer isso ou aquilo? E que o povo reage daquela maneira. Para mim seria muito mais fácil dizer: olha, continuemos assim, Deus está contente, todo mundo vai se salvar. Não é assim, né? E então nós temos a experiência do profetismo no Antigo Testamento, né? E olha só, né? Olha só aquilo que nos apresenta hoje a primeira leitura do profeta Amós, né? O profeta Amós e o profeta Oséias foram 2 profetas que viveram em momentos tão problemáticos, né? Tão desigual na sociedade, e por isso sempre levantaram a sua voz, né? E Oséias também foi terrível na sua palavras pesadas, e o profeta Amós não foi diferente, né? Sobretudo pelos problemas
do contexto da sociedade. Mas o que é que acontecia? Né? Amazias era também um profeta que estava a serviço de uma autoridade, do rei, né? E era pago pelo rei, por essa autoridade. Ora bem, se eu sou pago por alguém, eu não vou falar contra essa autoridade se eu não tenho futuro, verdade? Então, Amazias sempre incensava, né, a autoridade, quanto isso, com certeza aumentava o seu salário, né? Verdade? Então, o profetismo como profissão, olha só, entrava o aspecto profissional e econômico, né? E então aparece Amós. Eu não sou profeta por profissão. Eu sou um lavrador, cultivador de sicômoros, né? A plantação de lá, ou até lavrador, o criador de cabras, que seja de ovelhas. Mas Deus me chamou. Deus me chamou. Olha só então a diferença. Profeta por profissão, bem remunerado para falar sempre, né? Falar bem, né? E da autoridade, enquanto outro profeta por vocação, que é capaz, digamos assim, de anunciar ou também de denunciar. Isso nos faz pensar também a nossa vida e a nossa vocação cristã também, né? No anúncio e da denúncia também, verdade? Né? E então, às vezes também nós temos que, como igreja, de acordo com a nossa consciência também, discordar de certas coisas que vão acontecendo na sociedade. Não é questão de partido político, não, é o contexto todo. Mas às vezes também certas coisas da própria política, não é verdade? Então, a última notícia foi esses últimos dias, verdade? O Congresso Nacional, né? E eles se perdoaram das dívidas que eles tinham com a sociedade, né? Se perdoaram, verdade? E bonito isso, né? Isso é profetismo, não é verdade? É como Amazias, então, verdade? Olha só. Então, onde está também a nossa vocação profética? Lógico, nós vamos ficar por aí gritando sozinhos, não, né? E o Evangelho diz que nós temos que ir de 2 a 2, ou seja, é a comunidade. Então, justamente aí nós temos que ir crescendo nessa consciência e nós temos que manifestar justamente a nossa aprovação ou então a reprovação quando nós temos a oportunidade de eleger, de escolher as pessoas, né? A verdade é que depois sempre escolhemos os melhores, né? Verdade, assim, mas vemos, e depois dá aquilo que dá. Então, essa consciência que nós temos que ter, verdade? Porque enquanto alguns são privilegiados, além das verbas parlamentares, que não falamos disso, né? Agora vem mais dessa ainda. Enquanto isso, nós vemos como vive a nossa população, vive as pessoas mais pobres do nosso país. Então, olha só, nós somos por vocação profetas, verdade? Né? Então, chamados justamente, né, por Deus, por Jesus, para isso, para sermos anunciadores do Evangelho. E para que nós possamos viver essa mesma vocação, então Jesus vai colocando também justamente algumas condições para que nós nos sintamos livres e como pessoas livres, portanto, digamos e possamos dizer aquilo que na verdade é o mais importante. Então, o primeiro aspecto que se apresenta no Evangelho é Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, verdade? Não um profetismo isolado, né? Porque pode ser até perigoso, né? Eu, as minhas ideias, as minhas intuições, mas quando eu tenho alguém ao lado com quem eu me confronto, com quem partilho, com quem eu rezo, com quem, enfim, né? Fica uma situação muito mais concreta, mais realista, né? Mais esclarecida também, verdade? Então, o trabalho aí vem justamente a importância da minha fé partilhada com a comunidade dos batizados. E depois, portanto, todas as recomendações que Jesus dá, né? Que não levassem 2 túnicas, né? A não ser um cajado para espantar os animais naquele tempo, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nada, né? E que andassem, portanto,
com sandálias, não levassem 2 túnicas e assim por diante. E depois vem justamente então as consequências deste envio, onde são acolhidos, onde são rejeitados, ou então até perseguidos, outros até tratados com certa indiferença. Sempre foi assim, na verdade. Assim também a igreja, né? É acolhida, às vezes é criticada e por vezes ela é tida como algo indiferente, não considerada na sua mensagem, no seu anúncio do Evangelho. Né? E depois, portanto, né, se forem recebidos, fiquem, se não forem, sacudir o pó da poeira dos pés, né? Sacudir a poeira dos pés, né? Como testemunho contra eles. Né? Muito bem. Queridos irmãos, em tudo isso, então, o que nos faz pensar? Primeiro, essa nossa vocação, né? Primeiro, chamados, né? Então, nós somos profetas não por profissão, mas por vocação, anunciadores do Evangelho. E, sobretudo, o grande desafio que nós nos encontramos hoje é como anunciar esse Evangelho no contexto onde nós vivemos, né? Era muito mais fácil no passado também para a igreja. Às vezes também nós como missionários provamos isso, como é gostoso ver lá no interior, né, no Nordeste, as comunidades do interior, 40, 50, 100 quilômetros de estado de chão da sede, o acolhimento, a recepção, a fé, o testemunho daquelas pessoas simples. Mas sempre é muito mais complicado fazer isso na cidade, né? Não é nada fácil, não. Nada fácil não. E então nós precisamos mesmo de luz do Espírito Santo, né? Existe mesmo uma preocupação da igreja chamada até pastoral urbana. Como anunciar o Evangelho numa realidade como a nossa da cidade, né? Onde você já não pode mais nem, em alguns ambientes você não pode mais chegar, né? Antigamente você podia até no salão do prédio, você podia ir lá fazer uma celebração, ter uma reunião, hoje você não pode mais. Você vai na casa, vai encontrar alguém, talvez a pessoa de serviço somente. Como evangelizar? Como sermos profetas numa situação como essa? É uma angústia que nos atinge. Verdade? Quantas vezes, e com certeza você vive no Padre Moisés o trabalho que ele fez, verdade? De casa em casa, né? E mesmo assim não é verdade. Então nós o que temos que fazer é pedir a Deus que nos ilumine a todos, né? E que juntos possamos encontrar alternativas, possibilidades, novos métodos, novos meios, para que possamos chegar ao coração de cada pessoa, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Então é um compromisso de todos. Enquanto não pudermos fazer algo mais, vamos rezar, pedir ao Senhor que nos ajude, nos ilumine, nos envolva, para que possamos então cumprir essa nossa missão tão árdua, mas que traz com certeza muitas alegrias, né? Quando as pessoas acolhem, quando as pessoas entendem não a vontade de um do outro, mas a vontade de Deus, e percebem a riqueza que é receber também o anúncio dos valores do reino de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos nossas preces a Deus Pai, para que, auxiliados por sua graça, levemos adiante a missão a qual cada um de nós foi enviado e digamos: confirmai-nos em nossa missão, Senhor. Pai bondoso, nossas pastorais
necessitam de vosso auxílio. Concedei-nos o vosso Espírito para encontrarmos novas maneiras de continuar a missão que confiaste aos apóstolos. Confirmai-nos em nossa missão, Senhor. Paizinho querido, às vezes, a missão que recebemos nos pesa e somos tentados a desanimar. Dai-nos sempre encontrar na oração o alimento que nos sustenta nos momentos de provação. Confirmai-nos em nossa missão, Senhor. Paizinho cheio de ternura, vosso Filho recomendou aos discípulos uma vida pobre e despojada de bens. Dai à vossa Igreja a graça do desapego, para que nada nos seja mais importante do que as riquezas de vossa palavra. Confirmai-nos em nossa missão, Senhor. O livro aberto no final, nós vamos rezar juntos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o meu dízimo, não é mais nova, porque não sois benigno, não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta oferta, Senhor, representa meu reconhecimento, minha gratidão e amor por tudo que me destes. É minha partilha com quem tem menos, é meu esforço para o sustento da comunidade. Se tenho, é porque vós me destes. Amém. Nosso canto número 345 do livro. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir algum rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudar com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai, comemorando a paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Procedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Divo e seus auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, recordando hoje Cláudia, Aparecido, Tomé, Osvaldo, Francisca Prado, José Arantes, Josefa Castro, Roberto Donizete, Pedro Rodrigues, Aparecida, Jaime de Souza, Maria Luísa, Maria do Carmo, José Ribeiro, Alzira, Ângela, Antônio Fernandes, Nelson Gomes, que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai nesse mundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Olhemos-nos mutuamente desejando-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz é quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a sua palavra e eu serei salvo. Nosso canto número 340 do livro. Tu te apegastes da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
Sim. Feliz Jesus que habita em vossa casa, sem cessar vos louvará. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós vos pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Nesta quarta-feira, assim como todas as outras quartas-feiras, temos o terço sendo rezado aqui às 19 horas. Quinta-feira, dia 18 de julho, às 19h30, adoração eucarística pelas vocações. Após a adoração, teremos reunião da equipe de liturgia. Reunião da liturgia, quinta-feira, após a adoração vocacional. Muito obrigado. Tomemos o folheto da missa, número 20, oração pelas vocações. Nós estamos no ano vocacional e a liturgia de hoje também nos fala da vocação. Portanto, nosso compromisso, quem puder participar às quintas-feiras da adoração pelas vocações, nós precisamos muito de rezar por isso, dessas intenções. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem,
continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa semana. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Número 200. Ó Consolata, Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio, pelo caminho, envolve a todos o teu carinho, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós, derrama as bênçãos sobre os doentes, doce consolo dos indigentes, enxuga o pranto dos sofredores, Mãe carinhosa dos pecadores, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós, brademos todos numa só voz, ó Consolata, rogai por nós.